Veja bem, abre só um pouquinho o microfone. Nós queremos trazer uma palavra aqui hoje, onde primeiro a Bíblia fala a respeito de sonhos e a respeito de visão. A Bíblia fala, mas Deus anda falando com a gente sempre em sonho? Não, é muito raro Deus falar com o seu povo em sonho. É possível, mas é raro. Da mesma feita, Deus trazer visão, a pessoa está ali acordada e ele trazer uma visão para a pessoa, também é raro. Mas certa feita, quando eu estava num período de consagração, onde eu cheguei a consagrar 516 dias em jejum e em oração, sem interromper, todos os dias. E ali, era um período que eu estava buscando de Deus, perguntando a Deus algumas coisas que eu mesmo não tinha entendido na Bíblia e que os homens não sabiam me explicar a quem eu perguntava. E uma das coisas que eu estava indagando a Deus naquela época é que, desde que eu me converti ao Evangelho, logo eu entendi que as coisas para Deus têm que ser prioridade. Para Deus tem que ser o número um, tem que ser tudo em primeiro lugar. Mas a gente vê, geralmente, se a gente chega para uma pessoa e diz, vamos à igreja, por exemplo, geralmente a resposta é assim: se tiver tempo, se sobrar tempo eu vou. Quer dizer, para Deus é a sobra, né? Para Deus é a sobra. Aumenta só um pouquinho também. Mas muitas das vezes, mesmo aqueles que vieram para Deus, chega o dia de ir para a igreja, fica naquela também, a mesma coisa daqueles que tiver tempo, não tem um compromisso de estar na presença de Deus, ali todos os cultos, em gratidão ao que Deus fez pela nossa vida, pela nossa salvação, o que Ele está fazendo, o que Ele pretende fazer. As pessoas não têm essa gratidão, grande parte dos cristãos. E veja, e ali eu estava perguntando a Deus, uma passagem na Bíblia, onde o próprio Cristo, falando de coisas materiais, ele diz assim, ele fala de coisas, de valores financeiros, econômicos, ele diz assim: primeiro dai a César o que é de César, e depois a Deus o que é de Deus. E aquilo, eu fiquei intrigado com aquilo. Se eu sei que tudo em primeiro lugar tem que ser para Deus, por que o Senhor Jesus disse que para César tinha que ser primeiro? E por mais que eu estudava a Bíblia ou perguntava, as pessoas não sabiam me explicar. E durante aquela consagração, aquele 516 dias, dentro daquele período, certo dia, eu estava sentado no sofá da minha casa, ali por volta do meio-dia, eu vi na hora, apareceu ali, Deus me deu uma visão, apareceu em frente a parede, na minha frente, uma mão veio e estendeu um mapa, aqueles mapas grandes de papel, estendeu na parede. E na hora que ele estendeu aquele mapa na parede, ali Deus me fez entender que aquilo era um mapa do dízimo, porque Deus queria me explicar a respeito daquilo. E quando ele abriu aquele mapa, aquela mão pega uma régua, tipo essas réguas que se usa na escola, e passou na primeira parte, e tirou aquela primeira parte, destacou aquela primeira parte do mapa, e ali ele me esclareceu que aquela primeira parte referia-se à parte de César, que é o governo. E ali ele me fez entender por que ele estava falando, por que ele diz dar a César primeiro do que a Deus. Porque quando a pessoa trabalha de empregado ou funcionário, quando o salário chega na mão dele, o que pertence ao César, que é o governo, já foi para a mão do César primeiro, do governo primeiro, que é o fundo de garantia, INSS e assim por diante. Então a parte do governo saiu primeiro, e aquele outro todo que ficou ali, está a parte que é da pessoa e a parte que é de Deus. Em seguida, ele passou a régua novamente e destacou a outra parte em cima. Depois que havia destacado a parte de César, ele veio e destacou a segunda parte, e ele mostrando que aquela segunda parte que ele estava destacando referia-se o dízimo, era a parte de Deus.
Ele mostrou ali aquela parte que ficou, é como se fosse o 100% da gente de Deus. Ele tirou a 10ª parte e mostrou-me que aquela 10ª parte fazia parte do de Deus. Veja, ali ficou muito claro para mim, porque ali não foi o homem que me ensinou, não foi o meu entendimento, não foi o homem, ali foi o próprio Deus que trouxe aquela visão em resposta àquilo que eu estava orando, que eu estava perguntando a Deus, que eu não conseguia entender. Então ele, o próprio Espírito Santo, veio e me trouxe aquele esclarecimento. Veja bem, só que o diabo, mesmo ele sabendo que quem me ensinou aquilo sobre o dízimo, aquela questão do dízimo, foi Deus, e que é impossível, o diabo me convenceu o contrário. Mas o diabo outro dia, semana passada, me tentou nessa questão, do mesmo jeito que o diabo sabia que ele não podia convencer a Cristo, mas ainda assim ele tentou por mais uma vez a Cristo, para ver se Cristo caía na lábia da mentira dele. E da mesma feita, mesmo ele sabendo que quem tinha me ensinado a respeito do dízimo era o próprio Deus, através do Espírito Santo, e ele me tentou. Como? Começou a chegar no meu celular um vídeo cujo título era O Pecado do Dízimo. O Pecado do Dízimo. Eu descartava aquilo, daqui um pouco chegava o mesmo vídeo. Chegou uma hora, eu falei, deixa eu olhar o que está acontecendo. Abri o vídeo. Na hora que eu abri o vídeo, que o pregador começou a falar, na hora eu entendi, falei, fariseu. Está aqui um fariseu, mais um fariseu usado pelo diabo. Ele trazendo a mesma mensagem que está na Bíblia, só dando a ela uma versão de acordo com o diabo, de acordo com ele, do mesmo jeito que os fariseus faziam no tempo de Cristo. Quanta gente, só um pouquinho mais, quanta gente no tempo de Cristo não se converteu ao Evangelho, não se converteu porque os fariseus, com as suas mentiras, não lhes permitiram. Mentia, pessoa que ouvia Cristo, mas os fariseus contrapunham ou diziam o contrário do que Cristo estava ensinando. E muita gente, ao invés de se converter, não se converteu, e essa gente hoje estão as multidões no inferno. Mas também naquele tempo, muita gente que se converteram ao Evangelho, ouvindo a pregação de Cristo, ouvindo a pregação dos apóstolos, mas com o passar do tempo, a mensagem de mentira, de engano do diabo através da boca dos fariseus, eles se desviaram do Evangelho, e muitos deles, multidões hoje, estão no inferno. E hoje é diferente. Hoje tem fariseu, apóstolo? Sim, o mesmo demônio, os mesmos demônios que usavam os fariseus lá no passado, usam do mesmo jeito hoje. Só que hoje, geralmente a gente não usa o nome fariseu, hoje a gente fala religioso, mas são os mesmos. E se pergunta, os fariseus tinham bom conhecimento da Bíblia? E como tinha, e também como tem. Estudam a Bíblia, conhecem a Bíblia, às vezes quase que de cor, muitos deles. Mas não basta só conhecer. Veja o diabo conhece a Bíblia de capa a capa, mas o crer dele não funciona, não adianta, porque ele não obedece, não há obediência. Da mesma feita, os fariseus do tempo de Cristo e os fariseus do tempo de hoje, que nós damos o que hoje se dá o nome de mais religiosos, embora naquele tempo também se chamava religiosos, mas aqueles mesmos fariseus que se opunham, faziam oposição a Cristo, tanto é que levou Cristo à cruz, assassinando ele, porque Cristo trazia um ensinamento diferente do que eles, e eles liam a mesma Bíblia, eles tinham, naquele tempo já havia o Velho Testamento, eles liam a mesma lei, a mesma coisa que Cristo, só que eles davam uma visão diferente. E esse vídeo que eu ouvi essa semana passada, o homem começa a trazer um ensinamento bíblico. O homem ele diz assim: olha, o primeiro homem que deu dízimo foi Abraão. O primeiro homem que dizimou foi Abraão. E eu te pergunto,
Aí ele diz assim, esse homem disse que foi Abraão, mas que nós não podemos dizimar, que se dizimar, comete pecado. Olha como o diabo trabalha. E aí eu digo, a pessoa que não tem ainda o dom do discernimento espiritual, olha o perigo de ouvir uma mensagem desta, de trazer uma mensagem dessa. E é por isso que nós, da igreja, do povo de Deus, insistimos tanto para que as pessoas busquem de todo o coração o Espírito Santo, e peça a Ele, e peça ao Espírito Santo o dom do discernimento espiritual. Pois quando a pessoa tem o dom do discernimento espiritual, logo ele sabe o que ele está vendo ou está ouvindo, se é da parte de Deus ou se é da parte do diabo. E na hora que eu comecei a ouvir, eu já sabia que aquela mensagem era da parte do diabo. Então aquele homem disse, o primeiro que deu o dízimo foi Abraão. Aí eu pergunto para a igreja, nós devemos imitar Abraão ou não? É lógico que sim. Abraão era um homem de Deus, cuja fé e temor era algo inexplicável, que tanto é que o próprio Deus chamava Abraão de amigo, exatamente por causa da fidelidade de Abraão a Deus. Então Abraão deve ser imitado. Mas aquele mesmo homem diz assim, olha, primeiro foi Abraão que deu o dízimo, e depois o dízimo foi instituído também através da lei de Moisés. E aí ele mesmo pega este versículo, joga esse versículo aqui, pega esse versículo aqui de Malaquias 3, e ele mesmo lê o versículo, e vocês vão ver qual que é a visão de Deus e a visão que aquele homem passa naquele vídeo, onde ele tenta, usado pelo diabo, a convencer as pessoas que é pecado dizimar, sendo que a Bíblia diz que é pecado não dizimar, mas ele dá uma versão contrária. Olha, Malaquias 3:7 diz assim, desde os dias de vossos pais, isso aqui o próprio Deus dizendo, desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Ele dizendo, olha, desde o tempo dos vossos pais, lá atrás, vocês têm desviado do meu caminho e não têm guardado. Olha, volta ao começo, amigo. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, ou seja, da minha lei, e não os guardastes. Continue. Aí Deus traz um conselho para todo cristão, para todo homem e mulher de Deus. Ele diz, ó, tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, e que havemos de tornar? O próprio Deus dá um conselho, olha, desde o tempo de vossos pais, vocês desviaram dos meus caminhos, não têm guardado a minha lei, aí ele dá um conselho, ó, tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas aí ele diz, se fizer essa pergunta, essa colocação para muitos cristãos, eles vão questionar, mas espera aí, no que é que nós temos que voltar para o Senhor? Mas vós dizeis, em que havemos de nos tornar? A pergunta, aí continua. Aí Deus faz essa colocação, o próprio Deus faz essa colocação, roubará o homem a Deus? Ele faz uma pergunta, mas depois o próprio Deus dá a resposta, ele diz, roubará o homem a Deus? Ou seja, é possível o ser humano, o homem ou a mulher, roubar a Deus? Aí ele responde, todavia, vós me roubais. E aí ele diz, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Ele diz, é possível o homem roubar a Deus? Aí ele diz, todavia, vós me roubais. Ele vem e afirma, vocês me roubam. E aí ele diz, e aí a pessoa ainda diz, mas no que é que nós roubamos? Aí ele vem e afirma, ele vem e esclarece, ele vem, vamos ler o princípio primeiro, roubará o homem a Deus? Ele faz a pergunta, todavia o próprio Deus dá a resposta, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí Deus dá a resposta, nos dízimos e e nas ofertas aos sábios. O outro versículo.
aqui vem a parte pesada, e o homem leu isso aqui, ele leu isso aqui lá no vídeo. Com maldição, o próprio Deus dizendo, com maldição sois amaldiçoados. Por quê? Porque roubais a mim, vós toda a nação. Olha como é duro, o próprio Deus dizendo para o cristão que ele é amaldiçoado. Por quê? Porque está roubando a Deus. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Palavra dura. Quem que rouba? Deus primeiro. Deus disse, roubará o homem a Deus aquilo, vocês me roubam. Ele está chamando o cristão que não dizimam de ladrão. O próximo versículo. Aí ele traz um conselho: trazei todos, não é trazei o dízimo, todos os dízimos. Eu estou lendo isso aqui porque ele leu isso aqui e eu vou apresentar o que ele falou. Trazei todos os dízimos, no plural, a casa do tesouro. E aonde é a casa do tesouro? É a igreja. Para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. O outro versículo: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O próximo versículo, o 11: e por causa de vós repreenderei o devorador, dizendo, primeiro ele disse, olha, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, que é a igreja. Quando faz isso, significa que a pessoa voltou-se para Deus, Deus voltou para a pessoa, e aí ele vai fazer, o próprio Deus vai fazer o quê? Repreender o devorador. E por causa de vós, ou seja, da sua obediência, repreenderei o quê? O devorador. Mas quando fala o devorador, andam juntos os demônios, chamados devorador, cortador, migrador e destruidor. Por que a Bíblia refere aqui só o devorador? Porque a Bíblia é um resumo. Ele é um resumo. Ela não apresenta tudo, mas quando ele diz que ele está repreendendo, quando a pessoa passa a dizimar, que ele repreende na vida da pessoa o devorador, ele está ao mesmo tempo repreendendo o cortador, o migrador, o destruidor. Mas quando fala devorador, a pessoa logo pensa só na parte econômica. Não. Quando o diabo entra na vida de uma pessoa, ele ataca a parte financeira, a saúde da pessoa, casamento, e em diversos setores. É igual uma ferrugem, vai entrando, é igual uma enxurrada do inferno, vai entrando em todos os setores da vida. E por causa de vós, ou seja, da vossa obediência, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra e da vide no campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, a vide do campo, qual que é a versão que ele deu nisso aqui? Ele diz, está vendo, o dízimo não pode dizimar, porque naquele tempo era para dizimar o que era da vide, do campo. A Bíblia está falando da vide, do que é da terra. Era para dizimar só da ovelha, da vaca, dos animais e da vide, da colheita. Não é dinheiro. Se dizimar dinheiro é pecado. Ele disse. Na hora que eu vi aquilo, deu vontade, falei, se eu tivesse cara a cara, eu ia dizer, ô fariseu, para de mentir para o povo, para de ser usado pelo diabo. Se eu tivesse cara a cara com ele, eu ia dizer para ele, Deus manda dizimar de tudo que tem um valor econômico. Naquele tempo, a moeda de troca, o dinheiro era pouco, já havia, mas era pouco. A moeda de troca era o gado pelo gado, a ovelha pela ovelha, o alimento pelo alimento, era assim por diante. Era troca daquilo que se produzia na roça, de gado, de animais, da colheita, mas também do dinheiro, porque tudo que se dizima é daquilo que tem um valor econômico. E aí ele já traz uma distorção, que não, só pode dizimar daquilo que vem da terra, daquilo que vem do campo.
sendo que hoje a maior moeda de troca é o dinheiro, e o que se dizima, o dizimar é daquilo que tem algum valor econômico. E eu dizia para ele: ô fariseu, a vaca tem valor? Ele ia dizer: tem. A colheita que tem lá, onde o próprio Cristo disse que devia dizimar do hortelã, do cumim, ou de outra, o do trigo, tem valor? Tem. Pois é, mas e o dinheiro, o fariseu, tem valor? Como é canalha? E aí ele pega e diz assim, disse assim no vídeo: mas Abraão dizimou, Deus colocou também na lei de Moisés para dizimar, mas era um mandamento somente para o povo de Israel, isso não é para nós. Imagine só, se uma pessoa que não tem o discernimento do Espírito Santo escuta uma coisa dessa, no mínimo Satanás vai colocar uma dúvida na cabeça da pessoa. Espera aí, quem está certo? As igrejas que hoje estão ensinando que é para dizimar, ou este pregador, este fariseu que está dizendo que se dizimar é pecado? Vai vir uma dúvida, aquela dúvida puxa a incredulidade puxa a infidelidade, daqui um pouco a fé da pessoa está em decadência, do mesmo jeito que muitos desviaram do Evangelho na época de Cristo e hoje estão no inferno. Veja, e por causa de vós repreenderei o devorador, é Cristo dizendo, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então isso aqui ele pegou, não, isso aqui ele não falou de dinheiro, mas o hipócrita do fariseu, ele esquece ou finge que dizima é de tudo aquilo que tem um valor econômico. Vamos para o próximo versículo. Então vereis outra vez, Cristo dizendo, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, há uma diferença entre o justo e o ímpio, mas também aquele que serve a Deus com fidelidade e o que não serve. Próximo versículo: olha a recompensa para quem é fiel, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia de que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Olha o cuidado de Deus para com aqueles que não seguem os passos dos pais, mas procura seguir os passos do Pai Criador. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Ele chama a gente de tesouro. Poupá-los-ei, como homem poupa seu filho que o serve. Então veja bem, aí ele diz assim: não, só pode dizimar, o dízimo foi criado, foi para Israel. Aí eu pergunto para a igreja: e nós somos Israel também de Deus ou não? É lógico que nós somos. Veja bem, quando Deus criou uma lei para Israel, Ele criou uma lei que era para a humanidade, mas quem que estava na obediência a Deus? Só o povo de Israel. Mas qualquer gentil que se convertesse, que passasse, tomasse a decisão de servir ao Deus Criador, eles teriam que também submeter à lei que deu para Israel. E quando Cristo veio e modelou, aperfeiçoou a lei, Ele aperfeiçoou para Israel, mas para todos os gentios que se converterem, também torna-se o Israel de Deus. Quando fala Israel, significa povo de Deus, significa povo de Deus. E quando nós nos convertemos, nós nos tornamos sim povo de Deus. Então os mesmos direitos que Deus criou na lei para Israel, Ele criou para nós também, que somos o Israel adotado por Cristo, porque Ele nos comprou lá na cruz do Calvário. Os mesmos direitos
que Israel tem, de bênção aqui, de salvação ali, são os nossos direitos também. Mas Israel tem dever? Sim, e nós, como Israel adotado por Deus, também temos deveres. Olha o próximo versículo. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 2,9: mas vós sois geração eleita, eleita porque escolhida por Deus, o sacerdócio real e nação santa, o povo adquirido. Por que nós somos adquiridos? Porque Cristo nos comprou, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Próximo versículo. Olha aqui a prova de que antes nós não era Israel, mas hoje nós somos o Israel de Deus. Vós que em outro tempo não erais povo, ou seja, nós não era povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Por quê? Porque abraçamos a fé. No momento que nós abraçamos a fé, abre meu microfone só um pouquinho. Na hora que nós abraçamos a fé, nós fomos constituídos no mundo espiritual como também o Israel de Deus, o povo de Deus. Os mesmos direitos e deveres nos cabe também. Vós que em outro tempo, antes de nós abraçar a fé, nós não éramos considerados por Deus como Israel, como povo de Deus. Tanto é que se a gente morresse daquela forma, a gente estava perdido. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Vamos ver o próximo versículo? Olha quando aquele homem no vídeo diz assim: não, mas o dízimo era só para Israel, e não é coisa do Novo Testamento. Veja que está lá em Malaquias, lá no Velho Testamento. Olha o tamanho da hipocrisia, como que o diabo trabalha com meias verdades. Está aqui, Hebreus é Novo Testamento ou não é? Olha o que diz aqui em Hebreus 7:8. Aqui, aonde aqui na terra, aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Quem é o homem que morre? Nós, os ministros, que estamos diante da obra para administrar a obra, recebemos o dízimo do povo. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali aonde? No céu, ali no mundo espiritual. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Quem é que vive eternamente? Cristo, Deus. Então, no momento que nós entregamos o dízimo na casa do tesouro, veja bem, naquele momento entregamos na responsabilidade o material, o valor econômico, na responsabilidade de um ser homem que morre. Mas naquele mesmo instante, o valor espiritual que está ali dentro do dízimo representado, que é a fé, o amor, o temor, a fidelidade, a obediência da pessoa, assim por diante, naquele momento é entregue àquele que vive eternamente. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Isso aqui, Hebreus, Novo Testamento. Sim. Isso é tão sério que normalmente nos tempos de hoje as pessoas elas não têm usado o dinheiro como uma ferramenta, que de fato ele tem que ser, mas as pessoas têm servido ao dinheiro. Inclusive a Bíblia, se não me engano, refere ao dinheiro como mamon, porque as pessoas elas tornam-se escravas do dinheiro. Quer machucar uma pessoa? É tocar no patrimônio dela, é tocar no dinheiro dela. Aquela pessoa sente até mais do que tivesse apanhado fisicamente. E quando nós pegamos os 10% do salário e entregamos na casa do Senhor, além de estarmos cumprindo o mandamento do Senhor, espiritualmente estamos mandando uma mensagem dizendo: Senhor, eu não sirvo a mamon, eu não sirvo ao dinheiro, o dinheiro não me controla, eu sirvo ao Senhor.
aqui está o dízimo, aqui está a minha fidelidade. O meu coração não está agarrado ao dinheiro, não está agarrado a coisas materiais, mas aqui te entrego a minha fidelidade, amor e devoção. E Mamon, a Bíblia fala, Mamon é o demônio que ataca a parte financeira. Além do cortador, migrador, devorador, destruidor, existe que a Bíblia chama de Mamon. É o demônio que ataca a questão financeira. Mas aí que entra a fidelidade. Pela fidelidade, Deus vem e repreende todos aqueles demônios por causa da fidelidade. Mas olha o que aquele fariseu diz, que hoje nós damos um nome religioso: é pecado dizimar. Olha como é que o diabo trabalha para tentar enganar as pessoas e levar a pessoa ao pecado. Ao pecado. Se lembra lá no Jardim do Éden, onde Deus disse: olha, não toca nessa árvore, não come desse fruto. Satanás veio através, encarna numa cobra lá e disse: não, pode comer. Olha como é que ele contraria. A Bíblia diz que deve ser fiel nos dízimos. Nós vimos lá. Volta ao versículo 10 lá. Ele diz que nós devemos ser fiel. Aí vem o diabo, usa um pregador e que tem muito conhecimento, mas não tem respeito pelas coisas de Deus, e diz: não, é pecado se dizimar. Olha aqui, vós que em outro tempo, não, de Hebreus, volta lá o 10 de Hebreus 7, 10, pode voltar no 10, o próximo. Isso. Aqui certamente, não, aqui estamos em Hebreus, e eu quero ler Malaquias. Acho que eu falei Hebreus, foi errado, né? Eu quero Malaquias 7, 10. Malaquias 10. Se eu não vos abrir as janelas do céu, olha a garantia de Deus para aquele que é fiel. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Garantia de Deus. Outro. E por causa de vós repreenderei o devorador. Gente, é garantia, quem está prometendo isso não é Deus, não é o homem, é Deus que está prometendo. Não é o homem, é Deus. E aí vem alguém usado pelo diabo, grava um vídeo e solta isso na internet. Por isso que a gente aconselha cristãos em geral, não fique assistindo ou ouvindo qualquer coisa que está na internet, porque é muito perigoso. Principalmente se for um cristão que ainda não tem o dom do discernimento espiritual, é um perigo para a fé, é um perigo de contaminar a fé. Então nosso conselho: não fica ouvindo qualquer coisa que está na internet, a não ser de um pregador que sabe que é um homem, uma mulher de Deus, aí sim. Fora disso, não fica ouvindo qualquer coisa que pode exatamente cair num vídeo igual que esse homem, que o YouTube mandando para mim. Ali eu entendi claramente que assim como o diabo tentou o Senhor Jesus, o diabo tentou também a mim. Mesmo ele sabia que ele não tinha como enganar o Senhor Jesus, mas ele tentou. Ele sabia também que ali quem me ensinou a respeito do dízimo foi o Senhor Jesus. Foi ali o Senhor Jesus através do Espírito Santo, mas ele tentou. E se ele faz isso com pessoa que não tem o dom do discernimento, facilmente cai na cilada do diabo. Aí vamos lá para o último, lá para Apocalipse, para terminar. Apocalipse. Aqui, ó. Aqui vem o conselho de Deus. Ele diz que grande parte dos cristãos afastaram dele, assim como os pais afastaram. Aí ele diz: volta para mim. Como é que volta para ele? Obedecendo a lei dele, ou cumprindo, tendo compromisso com ele, compromisso de vir para a igreja no dia que tem culto, de vir louvar, agradecendo, reconhecendo o que Deus tem feito por a gente, que está fazendo e que vai fazer. É uma forma de agradecer, mas as pessoas não têm compromisso. Peraí, chegou na minha mão o dízimo. Peraí, é pouco, vem aquele pensamento: é pouco que eu ganho, eu não vou dizimar porque vai faltar. Porque está faltando então é confiança em Deus. Ou quando chega uma bolada na mão da pessoa,
E eu não vou dizimar não, porque com isso aqui dá para eu comprar muita coisa com esse dinheiro. Então veja, não sabendo a pessoa que nós não somos formadores de pensamento. O pensamento, a origem dele ou vem de Deus ou do diabo. Então quando vem no pensamento, eu ganho pouco, eu não vou ser fiel a Deus, que eu ganho pouco, vai me faltar? É o diabo trabalhando para a pessoa ser infiel a Deus e para o diabo entrar e arrebentar com a vida dele. Ou quando ele recebe uma bolada, também eu não vou dizimar, porque com isso aqui dá para eu fazer muito. Também o diabo, olha, é muito dinheiro, dizima não. Qual a intenção do diabo? Para que a pessoa também haja com infidelidade a Deus, para que abra uma porta para ele entrar e arrebentar com a vida da pessoa. Mas olha o conselho de Deus: eis que vem sem demora, guarda o que tem. O que nós temos? A fé. Nós devemos guardar a fé, o temor com obediência. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E qual uma das formas do diabo tomar a coroa da pessoa, a coroa da salvação eterna? Levando a pessoa a ser infiel ao seu Criador. É dia de culto, a pessoa não vem para a igreja. Se sobrar tempo eu vou. Quer dizer, para Deus é a sobra. E quando na verdade não é nem para Deus, é para si próprio. Que Deus diz: vinde a mim para eu vos abençoar. Então é para Deus, não precisa da gente para nada. Mas as pessoas, se sobrar tempo eu vou. Tudo é prioridade, menos para Deus. Mas que Deus venha tocar no coração de cada um de nós, para que a partir de hoje, se nós somos fiéis, para que nós nos tornemos mais e mais fiéis ao Senhor, porque Ele diz: eis que venho sem demora. Apóstolo, mas desde que eu me converti, ou entendi por gente, eu escuto falando que Cristo vai voltar, e Ele não voltou até hoje. Pega aí de 20 anos, 10 anos para cá, quanta gente você conheceu e que já morreu, já não está aqui mais, já não estão aqui mais? Quantas pessoas? Para essa gente, Cristo já voltou. Ele não voltou para levar a igreja em massa, mas individualmente Ele está voltando para muita gente, todo dia, e nós não sabemos qual que é o nosso dia. E Ele diz que nós devemos ser fiel hoje só? Não. E amanhã só também? Não. Ele diz que aquele que for fiel até o fim vai tomar posse da coroa eterna da vida. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o diabo está doidinho para tomar a coroa da gente. Por isso nós temos que nos esforçarmos para sermos fiéis, para que a proteção de Deus esteja sobre a gente. Tá certo, povo de Deus? Nós vamos falar com Deus agora.